Oi, gente. Bora continuar a correção da lista das tangentes na circunferência trigonométrica. Agora a gente vai fazer duas questões que são grandes. Elas são detalhistas, o passo a passo delas são bem detalhes. Então, vamos prestar atenção. Eu vou tentar fazer o mais simples possível para que vocês entendam, tá bom? Confesso que não é uma das mais fáceis, tá bom? Vamos lá. Questão 5. Sendo que seno de x é igual a 30 graus, ou sendo que x é igual a 30 graus, calcule o valor da expressão. Ou seja, a primeira coisa que você tem que fazer numa questão dessa, onde tiver x, você vai substituir por 30 graus, que é o primeiro passo que eu fiz aqui, ó. No lugar de x, coloquei 30, 30. Aqui veio 60 porque é 2 vezes 30, 2 vezes 2x. Então, 2 vezes 30, 60. Aqui é 4x, então 4 vezes 30, 120, 2 vezes x, 60. Então, eu fiquei com senos e cossenos e tangentes de ângulos que eu conheço, de 30, 60 e seus múltiplos, né? O seno de 30, 1 meio. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Tangente de 60, raiz de 3. Cosseno de 120. 120 é múltiplo de 30. Então, o seno é o mesmo cosseno de 30, mas com sinal trocado, menos 1 meio. Isso. E de 60, gente. De 60. De 60. Mesmo cosseno de 60. E o seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. 120 é múltiplo de 30. É 150, que é múltiplo de... 120 é múltiplo de 60. 150, que é o múltiplo de 30. Pronto. Feito isso, agora eu vou para os cálculos. Primeira coisa, eu vejo aqui, nessa multiplicação. Eu tenho 2 no numerador e 2 no denominador, Posso eliminar, fico com apenas o 1. 4 e 2, dá para dividir. 4 dividido por 2 dá 2. Aí fica só 2 raiz de 3, porque eu faço a divisão do número de cima pelo de baixo. E a raiz de 3 sozinho. Então, na primeira parte aqui, no numerador, eu fiquei com 1, 2 raiz de 3, mantendo os sinais, e raiz de 3. Aqui no de baixo, eu não vou poder cortar nada. Mas se você observar, eles têm o mesmo denominador. Então, eu botei todo mundo sobre o mesmo denominador. Pronto. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter 1 menos 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Menos e mais sinais diferentes a gente subtrai, porque ele tem o mesmo radical, que é raiz de 3. Então, 2 menos 1, 1. Então, ficou menos raiz de 3. Eu tinha 2 raízes de 3, tirei uma, fiquei com apenas uma. Então, eu vou ficar com 1 menos raiz de 3, dividido, por menos 1 menos raiz de 3 sobre 2. Isso daqui, gente, é uma fração. Quando a gente tem uma divisão de frações, o que a gente faz? Mantém a primeira fração, que é essa daqui, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 2 menos 1 menos raiz de 3. O inverso, esse vai para cima e esse vai para baixo. Pronto. Como é que vai ficar isso aqui? Eu fiquei com 2 vezes 1 menos raiz de 3, dividido por menos 1 menos raiz de 3, Peguei esse, multipliquei por esse e esse daqui. Eu só arrumei, só botei o 2 aqui na frente. Só que aconteceu uma coisa aqui. No denominador, eu tenho uma raiz. Eu não posso ter raiz no meu denominador. Então, o que eu faço? Eu racionalizo. Nesse caso, para racionalizar, eu vou ter que usar uma outra propriedade de afatoração, que é multiplicar pelo termo que tem o sinal contrário aqui no centro. Se aqui era menos, ele vem aqui para mais. É a mesma expressão e eu troco apenas o sinal do seno, tá bom? Então, se aqui é a diferença, eu pego com a soma. Se aqui fosse a soma, eu pegava com a diferença, tá bom? E faço as multiplicações. Só que para ficar equivalente, eu tenho que fazer isso em cima e embaixo. Não posso fazer só embaixo, então eu faço em cima e embaixo. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por menos 1 mais raiz de 3. Aí, o que aconteceu aqui? Na hora de multiplicar, o que eu fiz. Deixei o 2 e multipliquei termo por termo. Primeiro. Tem outras maneiras de fazer, mas eu preferi fazer dessa maneira, fica mais simples para vocês entenderem. Primeiro, eu peguei 1, multipliquei por menos 1. Deu menos 1,
Depois, peguei o 1, multipliquei por raiz de 3. Raiz de 3, tá aqui. Aí eu vim para o raiz de 3. Menos 1, menos raiz de 3 vezes menos 1, dá mais raiz de 3, porque menos por menos, mais. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá o próprio 3. Só que, nesse caso, negativa, porque menos por mais, menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá apenas o 3. Eu já expliquei isso para vocês várias vezes porque dá 3, tá bom? Porque é como se eu multiplicasse embaixo 3 vezes 3, dá 9, que é a raiz de 9, 3. Resumindo. E aqui é um produto notável, gente, que a gente diz assim: o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Mas quem é o quadrado de menos 1? 1. Menos. Quem é o quadrado da raiz de 3? O próprio 3. Porque eu faço raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá a mesma coisa de cima, gente. Dá 9. Raiz de 9. Quanto é raiz de 9? 3. Então, eu fico aqui com 1 menos 3. Ou vocês poderiam multiplicar esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse e esse vezes esse. Vocês iam chegar a esse mesmo resultado aqui. Na verdade, vocês iam chegar diretamente ao menos 2. Pronto. Agora, o que eu fiz aqui? Nessa segunda linha aqui. Eu agora vou fazer aqui essas somas do que foi igual. Número com número, raiz com raiz. Então, menos 1 menos 3 dá o quê? Menos 4, porque eu somo porque eles têm sinais iguais. Raiz de 3 mais a raiz de 3 dá 2 raiz de 3. Eu tenho um raiz com soma com outra raiz, duas raízes. Então, 2 raiz de 3. E aí, eu fiquei aqui, ó, com 1 menos 3 dá menos 2. O que aconteceu aqui? Ó? Cortei esse 2 com esse 2. Mas eu não eliminei o sinal, eu só cortei o número. Esse sinal trouxe aqui para frente. Ó, multiplico aqui. É que o inverso, quando você multiplica, vai ficar a mesma coisa. Mas você traz o sinal aqui para frente, porque o sinal de menos é mais forte. A não ser que tivesse um sinal de menos aqui também, aí a gente ia ser outro caso. Aí eu fiquei com menos 4, mais 2 raiz de 3. O que eu vou fazer? Trocar o sinal de quem está aqui dentro do colchete. Menos por menos dá mais, 4. Menos por mais dá menos, 2 raiz de 3, que é o resultado. Ai, professora, quanta conta. Realmente é muita conta. Mas o que era mais interessante nesse momento aqui para mim? Você conseguir fazer essa modificação aqui, ó, no lugar de x, você colocar os 30, fazer botar os valores do seno, cosseno e tangente aqui e chegar ao resultado. Claro que se fosse uma questão de múltipla escolha e fosse um formulário, só ia servir se você marcasse essa resposta aqui. Mas, né? Vamos lá, próxima questão. Ó, essa questão, ela parece ser difícil, gente, mas ela não é. Ela é bem simples. Ela só é bem detalhadazinha. Vamos lá? Aumentar o zoom aqui. Ó, eu tenho um x, que é um ângulo que está entre π sobre 2 e π. Ou seja, é um ângulo do segundo quadrante. Tá bom? Ele está no segundo quadrante, né? E diz que a tangente de x, desse ângulo que está aqui, é menos 4, né? Obtenha o valor do seno e do cosseno. Ó, a gente vai sair desse exercício pela relação da tangente usando seno e cosseno. Eu sei que tangente é seno sobre cosseno. Então, o que eu fiz? No lugar da tangente, eu coloquei seno e cosseno, ó, e fiquei com essa relação aqui. Seno de x igual a menos... Seno de x sobre cosseno de x igual a menos 4. O que eu peguei? Peguei esse cosseno aqui, ó, trouxe aqui para o outro lado, para dar multiplicando. Se ele estava aqui dividindo, ele vem para cá multiplicando. E aí eu cheguei a uma conclusão, que o seno de x é igual a menos 4 vezes o cosseno de x. O que eu vou fazer agora? Vou usar a nossa outra relação que a gente estudou duas relações. Essa daqui da tangente e a relação fundamental da trigonometria, que diz o seguinte, que seno ao quadrado de x é igual a cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Então, eu vou usar isso daqui, ó, para substituir aqui. Onde tiver seno, eu vou colocar menos 4 cosseno de x. Então, aqui, ó, no lugar de seno, eu coloquei menos 4 cosseno de x e elevei ao quadrado. Só que aqui a gente tem que ter o cuidado, ó, de elevar a expressão inteira ao quadrado. Não posso elevar apenas o cosseno, eu tenho que elevar o menos 4 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x. Pronto. Quanto é menos 4 cosseno ao quadrado de x elevado ao quadrado?
Menos 4 cosseno de x elevado ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Porque menos 4 elevado ao quadrado, 16. Porque mesmo sendo negativo, positivo. Porque menos por mais vira mais. Ou menos por menos vira mais. Aff, Maria, a cabeça já tá cansada. 16. Então, 4 ao quadrado, 16. Cosseno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado, que já tinha da fórmula aqui, ficou 16 mais 1, 17, cosseno ao quadrado, igual a 1. Tudo isso só substituindo aqui. Vou pegar esse 17 que está aqui, ó, multiplicando, trazer para cá, dividindo. Como aqui está o quadrado, ó, tiro a raiz quadrada. Equação de segundo grau, gente. Tiro a raiz quadrada. Fica raiz de 1 sobre 17. Ó, raiz de 1 é 1, mas 17 é um número primo, não tem raiz exata, né? Então, raiz de 17 vai ficar aqui. Como eu não posso ter raiz no denominador, eu vou racionalizar. Nesse caso, é da maneira simples. Basta multiplicar pela própria raiz de 17. Raiz de 17 vezes raiz de 17, mas só que eu tenho que multiplicar em cima também. Então, 1 vezes raiz de 17, raiz de 17. Raiz de 17 vezes raiz de 17, 17. Então, aqui eu vou ficar com os dois valores, positivo e negativo. Só que aí eu lembro que o ângulo é do segundo quadrante. Se ele é do segundo quadrante, então o cosseno no segundo quadrante ele é negativo. Então eu tenho que pegar apenas o valor negativo, porque o ângulo é do segundo quadrante. Então o cosseno desse ângulo vai ser menos raiz de 17 sobre 17, ok? Por que eu defini negativo? Porque o ângulo é do segundo quadrante e o cosseno é negativo. Pronto, se eu tenho o valor do cosseno, eu volto aqui, ó, nessa fórmula que eu deixei aqui para vocês, que o seno de x é igual a menos 4 cosseno de x, e substituo. Quanto é o cosseno? Menos raiz de 17 sobre 17. Então, eu fiquei com menos 4 vezes menos raiz de 17 sobre 17. Menos por menos, mais 4 raiz de 17 sobre 17. Tá bom, meus amores? Essas foram as duas questões grandinhas aí. A gente continua no próximo vídeo.